Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração de nossos amados e preciosos irmãos espalhados por todas as partes neste país e talvez aqueles também que chegarem até ouvirem fora do Brasil. Que Deus vos fortaleça e vos mantenha firme, sem retroceder e sem desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bem, Jesus, ele se referindo a Judas, ele disse a Pilatos que ele tinha mais pecado do que o próprio Pilatos. Vocês já leram isso nas Escrituras, eu creio que sim. Mas por que será que Jesus se referiu isso a Judas? Paulo escrevendo, depois a gente vai ler a referência bíblica, Jesus na entrevista com Pilatos. No capítulo 6, a carta de Paulo aos Hebreus, ele disse que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ao vitupério outra vez. Paulo escreveu na carta aos Hebreus. Isso então nós encontramos o perigo, os perigos espirituais. E a Bíblia é repleta de advertências sobre este assunto. Porque as pessoas desfrutam das bênçãos de Deus. O seu sol, sua chuva, para bons e maus. Eles usam o nome de Jesus para se enriquecerem, para se engrandecer e se tornarem alguém. Mas voltar atrás é perigoso. Porque aí não chegam no Egito de novo, porque sabem como serão recebidos se voltarem e ficam no meio da jornada, prostram-se no deserto. E no versículo 6 do mesmo capítulo, versículo 1 do mesmo capítulo 6 da carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 1, Paulo escreveu assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, porque a perfeição ela vem relativamente, a Bíblia mostra assim, é um crescimento. No nascimento natural não é um crescimento, o leite e assim sucessivamente. É desta forma. Então, no capítulo 5 da mesma carta aos Hebreus, começando aí no verso 11, Paulo estava chamando a atenção deles, porque eles não estavam progredindo na fé, não estavam progredindo nesta jornada. E ele diz a partir do verso 11: a esse respeito,
Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessitado de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Às vezes você não vai compreender a linguagem, porque você tem permanecido sem um crescimento espiritual. Você não deixa a palavra entrar no seu coração, você barra. Você para ela ali quando você vê algo e aquilo que você já aprendeu antes te segura. E você então será? Então você não progride. Você vai ficar sempre com saudade daquilo que ficou. Você pôs a mão no arado e olhou para trás. Isso é perigoso. Mas nós temos que progredir dentro da palavra, porque aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O mal que está na nossa mente. Eu tenho 40 anos que cria daquela forma, tem 35. Israel só tinha saudade de lá, embora estivessem vivendo uma escravidão. Então nós vamos querer apenas dar uma arrumadinha naquilo que nós vivíamos? Não, fica tudo. Então às vezes as pessoas dizem, fulano, ele era um homem de Deus, só que, mas como assim? Você vai ficar com a palavra ou vai ficar lamentando o que você perdeu? Você perdeu alguma coisa ou ganhou? Tem que evoluir. Então esse é o desejo do apóstolo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, a perfeita palavra. Então os perigos espirituais estão aí. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados. Então nós falamos, por que você saiu? Foi porque foi iluminado ou porque ficou revoltado apenas? Você provou o dom celestial. Você se tornou participante do Espírito Santo. Você provou a alegria da boa palavra de Deus. E agora? Então ele está dizendo, é impossível para aqueles que caíram outra vez sejam renovados para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Crucificando para si mesmos, que Jesus não vai ser crucificado outra vez, é claro que não. Mas para você mesmo, porque você vira as costas para o crescimento, para a perfeição. Então agora, por que Judas cometeu maior pecado do que o próprio Pilatos? Acho que você já chegou à conclusão, pelo que nós já lemos lá em Hebreus. E agora estamos voltando ao Evangelho, João capítulo 19. Quando estava ali, diante de Pilatos, naquele diálogo entre Jesus. Então Pilatos interrogou a Jesus, voltou e falou com os judeus. Açoitou a Jesus, desceu uma coroa de espinhos,
Puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve o rei dos judeus. Davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, depois que Jesus tinha sido escarnecido por eles, e o apresentou para os judeus: Eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Aquilo ali não justificaria ele. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com ela ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu esta palavra, a si mesmo se fez filho de Deus, ele ficou atemorizado. O que é este homem, afinal de contas? Que homem é este? Eu tenho que descobrir. Então Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus sabia o que ele era, o que ele estava fazendo, o que iria acontecer com ele, tudo o que estava escrito a seu respeito. Então Jesus lhe responde: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Agora, por que Jesus se referiu ao traidor desta forma? Porque o traidor andou com ele. O traidor desfrutou da companhia de Jesus. O traidor participou do poder de Jesus. Expulsou demônios, curou enfermos. Ele pregou o evangelho, mas traiu o mestre. Ele era avarento. Em todo o tempo, ele estava usando a Jesus para ganhar dinheiro apenas, para se tornar rico, para possuir bens materiais. Ele não estava firmado em Jesus, a ter Jesus como seu Senhor, seu mestre, mas ele estava aproveitando a oportunidade que lhe foi oferecida para se tornar rico. Ele roubava, ele era amante do dinheiro, ele era avarento. E o diabo não está tentando fazer as pessoas todas avarentas? O mesmo diabo, o mesmo Satanás que entrou no coração de Judas, mesmo Judas tendo desfrutado da companhia amável, dócil de Jesus, mesmo Judas tendo visto o poder de Deus sendo manifestado na vida de Jesus, o mesmo Judas que saiu de 2 a 2 para fazer a obra, andou com ele,
desfrutou da sua paz, da sua alegria, mas foi amante, foi avarento, portanto foi idólatra do dinheiro. Agora, fica uma advertência: não se prenda a nada deste mundo. Não seja amante do mundo, porque você não pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar o outro. Judas pensou que poderia andar com Jesus e andar também com o diabo. Então ele se precipitou. E a advertência que lemos no início, que Paulo deixa na carta aos Hebreus, capítulo 6, ela deve ser observada com temor e tremor. A diferença entre Satanás e os homens é porque Satanás crê que existe um só Deus e treme, tem temor. E o homem não treme, não tem temor de Deus. O homem acha que pode passar melado na boca de Deus. Judas também pensou: Jesus vai dar um sopro e todos estão mortos? Bom, isso é uma inferência, né? A Bíblia não traz que ele pensou assim, mas supõe-se, né? Não estou afirmando isto. Mas que ele andou com Jesus, andou. Que ele curou os enfermos, curou. Que ele expulsou o demônio, mas que ele, por 30 moedas, entregou Jesus, entregou. Por isso ele tinha maior pecado, porque desfrutou das bênçãos celestiais e não firmou-se nelas. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar sempre para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Amém.